E a gente volta na utilidade pública de hoje falando aí do melhor aproveitamento daquele tempo entre pais e filhos. A gente sabe que esse tempo não é muito longo, na maioria dos casos, né? E o que a gente percebe é que os pais acabam, olha, eu não posso estar com meu filho, ou então eu tenho outras atividades para fazer, e aí eu vou colocando, vou enchendo a agenda. O filho vai para a aula, ele sai da aula, ele vai para um esporte, ele vai para natação, ele vai para um inglês, ele vai, ou então está no tempo integral na escola. E mais uma vez a gente volta para aquela questão da terceirização da educação e do aproveitamento do tempo dos filhos. Sabe que outro dia eu estava vendo uma propaganda de uma escola, não daqui, que o slogan era preparando o seu filho para o mercado de trabalho, mas a escola era infantil. Então, essa preocupação, né, de você formar super profissionais, então tem inglês, tem computação, tem isso, tem aquilo. A gente precisa lembrar que a criança, o adolescente, eles têm tempos próprios. Não temos que colocar uma vida adulta dentro de uma criança e de um adolescente. Eles se estressam, eles ficam hiperativos, eles ficam irritadiços, eles ficam chatos. Aí a gente fala, o adolescente é chato. Ele não é chato, ele está realmente sobrecarregado, porque ele quer um tempo só para dormir, porque o adolescente dorme muito, é da fase, ele quer um tempo só para ele. Então, a gente precisa lembrar dessa questão aí de colocar um monte de coisas na agenda dessas crianças. Não, e a própria escola também, se atribui muito isso. Às vezes, há um problema na escola e ao invés da família se responsabilizar, né, por aquele comportamento do aluno, acaba responsabilizando a escola. A escola tem o papel de colaborar, né, em termos de educação, mas a parte didática mesmo ali, de conhecimento da escola. Mas aquela questão do comportamento, do dia a dia, isso é da família. É da família. Uma inversão de papéis, né? Eu cobro da escola aquilo que, na verdade, eu não estou me responsabilizando. A escola, na verdade, ela é didática. Claro que com o grupo, vem moral, vem condutas, mas os meus conceitos internos, eles vêm de casa. Não é, acho que você até já deve ter ouvido em algum momento da vida, a mãe falando, nossa, ele repetiu de ano, a mãe e o pai. Foi uma surpresa. Mas como foi uma surpresa? Se você passou ali 360 dias com aquela criança, com aquele adolescente, e você não sabia que ele estava indo mal na escola, ninguém repete de ano assim, de outubro para dezembro. É o que a gente está falando do tempo. Quando você propicia um tempo para você conversar com seus filhos de verdade, seja de qualquer momento, no carro, quando vai para a escola, depois em casa, como foi seu dia, como é que foi a prova de matemática, como é que foi, nossa, você fez isso, você fez aquilo, você consegue acompanhar de forma homeopática, vamos dizer assim, de forma gradativa, tudo que vem acontecendo ao longo desse processo. E aí você não vai ter surpresas. Algumas pessoas falam para mim assim, mas nós somos separados. Mas resolve isso com o seu ex-marido, com a sua ex-mulher. Como é que ele está na escola? Olha, ligue para você, pergunte para ele, viu? Como é que foi a prova de ciências? Até porque a separação é do casal. A separação é do casal. A criança vai continuar e ela precisa desse elo de ligação, tanto quanto com o pai, quanto com a mãe. E ela precisa perceber, porque acho que isso é um outro problema quando a gente fala de aproveitamento de tempo. Sim. Às vezes o casal separa e a criança fica ali naquele meio. E sempre tem um que ela acaba vendo menos. Ou porque isso foi decidido judicialmente, ou porque naquele momento, ou por opção mesmo de um dos dois. E aí ela acaba sofrendo. Porque às vezes o pouco tempo que você tem com aquele lado, seja com o pai ou com a mãe, esse tempo não é bem aproveitado. Não é bem aproveitado, não é conversado. Então, eu saio por exemplo, com o meu pai, a gente vai comer e aí a gente fica no celular e joga videogame. Não foi aproveitado. Teve uma parte de entretenimento, mas a conversa, o discurso, a experiência, a troca, a vivência, ela não aconteceu. E aí, por outro lado, já tem aquele caso, por exemplo, que você tem aquela pessoa que passa o dia inteiro com a criança e aí o outro que vê pouco. Mas aí, esse outro que vê pouco, ele consegue imprimir uma qualidade no aproveitamento daquele tempo. Então, ele conversa, eles fazem atividades juntos, eles se dedicam.
E aí a criança, quando volta, às vezes volta para casa da mãe, sei lá, ou do pai, volta assim, endeusando, né? Aquela paternidade, aquela maternidade. Isso gera um ciúme. E aí começa o problema do ciúme. Mas essa é uma questão real. É a questão, como é que você está aproveitando o seu tempo? Né? Às vezes você passa mais tempo com o seu filho, mas você não consegue aproveitar tão bem quanto o outro lado que passa menos tempo. E a gente tem que lembrar que o outro lado que passa menos tempo, às vezes é o lado mais legal, vamos dizer assim. Até porque é o que briga menos, É o que briga cobra menos, não tem tanta cobrança. Não, né? Isso pode ser um pouco invertido quando você conversa com a sua ex-mulher ou seu ex-marido, pedindo que ele também ou que ela também entre nesse recurso de perguntar das notas, de levar as tarefas, de levar os livros para estudar na casa da mãe aquele final de semana. Então não vai ser só entretenimento. Ó, leva os livros, ó, a mamãe vai estudar com você, o papai vai estudar com você. E isso é importante, estudar com os filhos. A gente não estuda mais com os filhos. Porque, voltando à questão do tempo. Questão do tempo, a questão da facilidade de procurar na internet. Mas é gostoso você sentar ali e o seu pai te ensinar uma tabuada, por exemplo, de uma forma concreta, né, com feijão. Ai, que arcaico. Não é, é interação. Lembrar que o concreto, que as crianças precisam desse concreto para o processo de aprendizagem. O beijo, o abraço, o eu te amo. O eu te amo, o trocar figurinhas literais, não só através do mundo virtual. O mundo virtual, ele é muito extenso, então ele cabe qualquer coisa. E muitas vezes, para o processo de aprendizagem, muitas vezes não, sempre para o processo de aprendizagem, principalmente na fase inicial, a gente precisa da estimulação tátil, visual, auditiva. A gente precisa mesmo contar, pega 4 lápis, tira 2, aquela sensação, aquela coisa concreta é importantíssima e os pais podem participar disso ativamente. É uma excelente alternativa. Olha, só tem tempo, tá curto, vamos tentar aproveitar de uma forma que sirva tanto para a escola quanto para a relação ali, pais e filhos. Daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso bate-papo, porque a gente acaba tendo muita coisa para falar sobre esse assunto. A gente volta já já, depois do intervalo, com esse nosso bate-papo.